Essa é a história do rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu nesta terra. No tempo do rei Salomão, existia uma pobre viúva. O seu marido já tinha morrido fazia muito tempo e todos os seus filhos se dispersaram pelo mundo, de maneira que a velha mulher não tinha ninguém para alegrar a sua velhice. Mas ela era uma boa pessoa e os seus vizinhos gostavam muito dela. Ela vivia de consertar as redes dos pescadores. E o dinheiro que ela recebia, ela alimentava-se todos os dias e guardava um pouco de farinha para quando o inverno chegasse. Certa vez, o inverno foi muito rigoroso, muito severo e muito prolongado. O mar tinha suas ondas muito altas, estava muito revolto e impedindo os pescadores de cumprirem as suas pescas. Então, a mulher não tinha como trabalhar, portanto não tinha dinheiro e ela foi se alimentando do pouco da farinha que ela tinha armazenado. Mas chegou um dia que ela não tinha farinha nem mesmo para fazer uma bolacha. E assim, ela resolveu ir à casa do homem mais rico da aldeia. Chegando lá, bateu a porta. O homem veio atendê-la e ela lhe falou: Senhor, por favor, dá-me um pouco de farinha para que eu possa ultrapassar esse inverno tão rigoroso. O homem lhe respondeu: Boa senhora, gostaria muito de ajudá-la se eu não tivesse vendido as minhas últimas sacas de farinha durante essa manhã. Mas ouça, se a senhora quiser, vá até o celeiro e se conseguir um pouco de farinha que deve ter ficado no chão, eu a dou de bom grado. A velha mulher foi contente, feliz até o celeiro, e lá ela varreu cuidadosamente e conseguiu armazenar um saco de farinha. Chegando em sua casa, mexeu no seu fogão a lenha e amassou aquela farinha, tornando-a em 3 pães. Colocou-os para assar e quando eles estavam bem douradinhos, ela foi tirar o primeiro pão para se alimentar, porque ela tinha muita fome, desde muito cedo ela não comia. Então ela pegou um dos pães e ia abençoá-lo para se alimentar quando bateram à sua porta. Ela foi abrir e qual não foi a sua surpresa? Ao ver um homem todo vestido em andrajos, todo machucado, e ele lhe dizia: Senhora, por favor, dá-me alguma coisa para comer, eu sou um mercador e fui assaltado na estrada por um bando de marginais que me roubaram tudo, por pouco não perdi a minha vida. Então a velha mulher deu-lhe o pão que ela ia comer, o abençoou e disse: Vá em paz. E ela pensou imediatamente: graças a Deus eu tenho mais 2 pães e pude alimentar esse homem tão faminto. Então ela foi rapidamente ao forno para buscar o segundo pão, pois ela tinha uma fome enorme, ia tirar um bocado grande para matar a sua fome, quando de repente, mais uma vez, bateram a sua porta e ela foi abrir. E quando abriu a porta, viu uma mulher com várias crianças, algumas choravam, e a mulher lhe disse: Senhora, nós perdemos tudo na nossa casa, não temos nada, as crianças têm tanta fome, ajude-nos com alguma coisa. Então, a pobre viúva deu a esta mãe o seu segundo pão, a abençoou, e a mulher foi embora com as suas crianças. A velha mulher pensou: graças a Deus, eu fiz 3 pães, e foi buscar o seu terceiro pão. Pegou o seu terceiro pão e ia abençoá-lo quando, de repente,
Um vendaval enorme entrou pelas janelas e pela porta, e batendo as janelas e a porta. O vento forte pegou o pão das mãos da mulher e desapareceu rumo ao grande mar. E a mulher caiu num desespero, perplexa, ela pensava: "Oh, vento vilão, como podes ter feito isso comigo? Eu que tenho tanta fome, eu que acabei de ajudar duas pessoas tão necessitadas. Oh, vento vilão, que maldade eu fiz para merecer um castigo tão grande desses?" Então, a pobre mulher se pôs a pensar o que ela teria feito durante a sua vida para merecer um castigo tão árduo. O seu estômago doía de fome. Ela não conseguiu dormir aquela noite, pensando, repensando no que ela poderia ter feito de tanta maldade para estar passando por aquilo. No outro dia, ela acordou bem cedinho e pensou: vou à corte do rei Salomão, o rei mais sábio e mais justo que já existiu, e vou fazer uma queixa contra o vento. E assim ela o fez. Foi à corte do rei Salomão. Quando chegou à corte, o rei a ouviu atentamente e pôde saber pelas perguntas que ele fazia para a mulher que tratava-se de uma pessoa muito boa. Então ele lhe disse: senhora, queres fazer uma queixa contra o vento? Mas ele não está aqui. Ele está ocupado muito longe, fazendo o seu trabalho. Eu não posso julgá-lo sem que ele esteja aqui. Então, sugiro que a senhora volte. Quando ele estiver aqui, eu farei o julgamento. Quando a velha mulher ia saindo, apareceram 3 mercadores. E, numa reverência enorme ao rei Salomão, o primeiro se pronunciou dizendo: Majestade, temos aqui em nossas mãos 7.000 moedas de ouro e gostaríamos que Vossa Majestade pudesse entregar essas moedas para alguém pobre que delas necessita, que delas seja digno. Então, o rei Salomão lhes disse: sim, posso fazer o que vocês pedem, mas a propósito do quê? Podem me contar? A propósito do que essas 7.000 moedas de ouro? E o segundo homem, então, se apresentou e disse: sim, majestade, essas 7.000 moedas de ouro representam 1/10 de tudo que arrecadamos. Nós estávamos vindo para o vosso reinado quando no meio do mar uma tempestade gigantesca atingiu o nosso navio. E nós fomos jogados de um lado para o outro, de um lado para o outro, como se fôssemos um pequeno caiaque. As ondas gigantescas, o temporal torrencial abriu uma fissura no casco do nosso navio. Desesperado, tentamos de todos os jeitos tapar aquela fissura e, com isso, perdemos o nosso rumo. Então, caímos em joelho e oramos ao Criador para que Ele pudesse nos salvar daquela tormenta. Se eles nos salvassem daquela tormenta, nós haveríamos de dar 1/3 do nosso carregamento para os necessitados. E foi isso que aconteceu, majestade. Por isso nós estamos aqui e gostaríamos de cumprir a nossa palavra. Então Salomão, que escutava aquilo atentamente, disse: entendo, muito interessante. Agora, digam-me, por favor, como é que vocês conseguiram chegar sãos e salvos com uma fissura no casco do vosso navio, sendo que uma fissura
num casco de navio, leva-o a naufragar até mesmo em águas tranquilas. Num temporal tão grande como aquele, como conseguiram? Então o terceiro mercador se apresentou e abriu o seu casaco e disse: Majestade, aqui está o objeto que nos salvou e que tapou a fissura do casco do nosso navio. Aqui está, foi esse objeto, este pão. O rei Salomão olhou para aquele pão, olhou para a senhora, a velha mulher que ainda estava ali, e lhe disse: a senhora conhece esse objeto? Ela diz: ah, sim, claro que eu conheço. Esse é um dos pães que eu fiz. Esse é um dos pães que eu fiz. Então o rei lhe disse: esse objeto parece que encontrou a sua dona. E a senhora leve o seu pão e também essas 7.000 moedas de ouro. A senhora que quis prestar uma queixa contra o vento, achando que ele tinha feito uma crueldade com a senhora. Veja que, em vez dessa crueldade, o vento fez com que a senhora tivesse uma velhice em paz, sem nenhuma necessidade, porque as 7.000 moedas lhes pertence e a senhora terá uma velhice em paz. Então, esta é a história do rei Salomão. E pé de pinto, pé de pato, quem quiser que conte outras 4.